Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de O Sentido Correto. Hoje nós vamos falar de um versículo bastante polêmico. Bom, quando é que nós não falamos de versículos polêmicos, não é verdade? Antes da gente começar, deixe já o seu curtir ou deixe curtir, tanto faz para o YouTube, é a mesma coisa. E você ajuda o nosso vídeo a atingir mais pessoas. Bom, eu aproveitei que nós estamos fazendo uma série aqui de vídeos sobre o livro de Amós. Aliás, assista essa série se você quiser saber mais em profundidade. E aí eu me detive neste versículo aqui que merece alguma atenção, porque ele é um versículo muito mal utilizado por aí, que é o versículo de número 7 do capítulo 3 do livro de Amós. E o livro de Amós diz o seguinte: certamente o Senhor Eterno não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus profetas, aos seus servos, os profetas. Muito bem. Você certamente já ouviu esse versículo usado na forma de chavão. E o entendimento popular desse versículo o leva para as interpretações mais absurdas que existem por aí. Bom, a primeira mais comum dessas interpretações equivocadas, e nós vamos entender daqui a pouco por que elas estão equivocadas, é que tudo que o Eterno faz é profetizado. Absolutamente tudo. Não existe nada que o Eterno não faça sem antes ele profetizar a respeito daquilo. Segunda coisa, existem pessoas que entendem que os profetas do Eterno, então, são aquelas pessoas que são capazes de prever e narrar antecipadamente acontecimentos futuros. Teve até um caso recente de uma pessoa nos Estados Unidos, uma líder religiosa, que fez uma profecia de que o presidente da República atual iria ser o próximo presidente dos Estados Unidos. E aí ela usou justamente esse versículo de Amós 3,7 para poder fundamentar isso daí. Causou, obviamente, bastante furor nas redes sociais. Existe também o entendimento popular de que todos devem profetizar para poder conhecer os segredos do Eterno. Afinal, aqui fala de revelar o segredo, né, aos servos, aos profetas. E existe também o caso mais comum, que é esse versículo ser usado como um chavão para poder reforçar uma profecia que é dada a uma pessoa. Normalmente aquelas profecias genéricas, né? Você vai ter um filho, você vai casar, você vai receber uma promoção, você vai ganhar dinheiro, você vai ter um ministério, né? Boa parte dessas acabam se cumprindo só pelo fato da pessoa acreditar e ir atrás daquilo, né? Outras são coisas bem comuns, tipo casar, né? Mas é muito comum que elas recebam o reforço desse chavão. E existem muitos outros entendimentos aí acerca desse versículo. E vamos entender por que essas leituras estão completamente equivocadas. Bom, existem 4 razões para isso. Entre elas, nós podemos citar as seguintes. A primeira razão são os contra-exemplos bíblicos. Eu sempre digo isso para vocês aqui. Antes de você generalizar um conceito acerca do Eterno, acerca das Escrituras, veja se não há contra-exemplos na Bíblia. Tá? Este é um caso que você poderia matar a questão olhando para esses contra-exemplos. Vamos começar pela própria criação do Gênesis. Né? No princípio, né, criou o Senhor os céus e a terra. Tá, cadê o profeta no começo da criação para poder o Eterno anunciar? Viu, eu vou criar o mundo. Não existia profeta, né? Então já por aí você vê que é meio difícil imaginar isso. Ah, Felipe, mas pode ser que esteja se referindo a uma situação posterior. Pois bem, vamos ver. Eu trouxe 3 exemplos, existe uma infinidade de exemplos, né? Obviamente, aqui eu não vou trazer todos, mas só para ilustrar. Nós temos, por exemplo, Gênesis 12:15, aquele episódio em que Abraão ele tem medo de morrer, e aí ele finge, né, que a Sara é apenas a sua irmã para poder não morrer. Né? Muito bem. E aí o faraó toma a Sara, né, como esposa. Né? Ele toma ela para o seu harém, e aí o que acaba acontecendo? A casa do faraó ela é afligida por pragas. E o faraó, a partir disso, ele entende, peraí, tem alguma coisa errada. Né? E aí ele vai questionar o Abraão e ele descobre que a Sara é esposa dele. Nós não temos aqui, neste caso, uma profecia anterior avisando o faraó, dizendo, olha, viu?
né? Você não faça isso, porque se você fizer vai ter praga. Não, ele descobre ao longo do tempo, né? Gênesis 25, nós temos o caso de Isaac fazendo uma oração pedindo ao Eterno, né, que desse filho a Rebeca. Muito bem. E aí o Eterno faz a Rebeca conceber gêmeos, e aí tem aquele conflito, né, no útero, etc. Ela começa a se angustiar no útero, e aí ele diz, né, que na verdade a Rebeca está dando à luz a 2 nações. E isso não foi anunciado antes, não houve uma profecia, viu? Isaac, tua esposa engravidará de 2 filhos que serão 2 nações rivais. Tá? Isso não acontece anteriormente, né? Nós temos um outro caso aqui, 1 Samuel 5, 6. Os filisteus, eles são feridos depois que numa batalha contra os israelitas, batalha essa que eles vencem, eles tomam a Arca do Eterno. E aí eles tomam a Arca do Eterno e começa um monte de praga, né? Eles começam a ter um monte de problemas com essa arca, né? Tentam colocar no templo de Dagon, depois tira, manda para outro lugar, né? E começa a ter um monte de confusão ali. E os filisteus, eles ficam um bom tempo com a arca, meio perdidões, sem saber o que fazer com aquilo, né? Ou seja, não houve uma profecia, né? Viu, filisteus, não tomareis a arca dos israelitas, caso contrário dará ruim, né? Para vós. Não, isso não foi avisado, isso aconteceu simplesmente e ponto, acabou, tá? Esses são só 3 exemplos, eu parei, na verdade 4, né, contando da criação, eu parei quando chegou o final desse slide, mas poderia ter continuado, ter percorrido N exemplos bíblicos mostrando coisas que o Eterno fez sem anunciar antes aos profetas. Então não temos uma regra assim, nem na própria Bíblia hebraica, então não há razão para supor que seja assim nos dias atuais. Então, ou seja, né, a interpretação não é essa, a interpretação de Amós não é isso. Bom, nós vamos entender daqui a pouco qual é a interpretação correta. O segundo erro é que as pessoas não entendem o papel de um profeta. Muitas pessoas acham que profeta é adivinho, né? O profeta, para essas pessoas, frequentemente é uma versão bíblica da Mãe de Ná, né? Uma versão bíblica do Walter Mercato, né? Assim, que vai lá dizer o seu futuro. E não é assim, né? Os profetas, nos tempos bíblicos, eles às vezes previam o futuro, é verdade, às vezes eles previam o futuro, mas não era esse o objetivo deles. Não era para isso que eles eram chamados. Isso era parte das funções. Mas qual era o objetivo? O objetivo deles era funcionar como se fossem mais ou menos como que embaixadores do Eterno, né? Então pensa no Eterno como um rei que tivesse lá mensageiros, embaixadores e mandasse os seus mensageiros, os seus embaixadores, para representar os seus interesses nas outras nações. Então basicamente o profeta era isso, era alguém que, representando os interesses do Eterno, ia lá e levava uma mensagem para o povo. Nós temos isso no exemplo máximo, né, de profecia que é com Moisés, em Êxodo 4:12. Vai, pois, agora e eu serei com a tua boca e te ensinareis o que hás de falar. Né? E aí, então, Moisés é levado justamente a essa missão, né, a conduzir o povo, inclusive a exortar o faraó. Nós temos também Jeremias 14:14, parte B, na segunda parte do versículo, que fala um pouco sobre isso. Diz assim: os profetas profetizam falsamente no meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação e vaidade e o engano de seu coração é o que eles vos profetizam. Aliás, bem atual, né, esse versículo. Mas repare que o profeta é aquele que recebe uma ordem. Ele é enviado. Ele não é uma pessoa que você vai lá para saber o seu futuro, né? Ele era uma pessoa que era enviada pelo Eterno para um propósito, para uma determinada finalidade, né? Há casos de pessoas na Bíblia que procuram o profeta. Mas, como eu disse, né, o ponto focal, o ponto principal da missão do profeta era esse, né? E frequentemente, nesses casos mais pontuais na Bíblia hebraica, também nós podemos ver que existe um objetivo por parte do Eterno de dar uma resposta, de dar uma orientação, e normalmente isso tem a ver, inclusive, com a nação, né? Muito bem.
O objetivo principal, então, na realidade de um profeta, né, para que o profeta era um embaixador do Eterno? O objetivo era conduzir ou reconduzir as pessoas aos caminhos do Eterno. O principal objetivo e fundamento dos profetas era a exortação. As pessoas têm uma ideia muito errada, por exemplo, dos livros proféticos nas Escrituras. Elas vão atrás dos livros proféticos buscando saber o que vai acontecer no futuro, como é que vai ser o fim do mundo. E aí, obviamente, elas se tornam até presa fácil para as pessoas que distorcem as Escrituras. Né? Por quê? Porque o objetivo, inclusive, dos livros proféticos era exortar, era deixar um registro de uma exortação. Olha, vocês estão pecando, vocês estão pisando no caqui, não façam isso, não hajam assim. Olha, aí, vocês agora já passaram do ponto, passaram do limite, agora vocês vão receber uma punição. Olha, gerações futuras entendam que foi por isso que vocês ficaram nessa situação. Olha o que os seus pais fizeram. Né? Então não caiam no mesmo erro, ou então voltem para os meus caminhos que vocês voltarão do exílio, que vocês voltarão a ser abençoados, etc, etc. Então o objetivo do profeta era manter o pessoal na linha. Tá? A gente vê isso muito claramente em Neemias 26 e 27. Vamos ler primeiramente o 26. Porém, aí o Neemias falando do povo, né? Logo em seguida aí a volta, né? O livro de Neemias falando do povo, logo em seguida a volta do exílio. Se obstinaram, se rebelaram contra ti, lançaram a tua lei para trás das suas costas e mataram os teus profetas, que protestavam contra eles, para que voltassem para ti. Assim fizeram grandes abominações. Então, repara, olha bem aqui a função do profeta. Né? Na maioria das vezes, os profetas eram esses embaixadores do Eterno, que advertiam o povo que, se eles não andassem na linha, eles seriam punidos. E aí o versículo 27, né, ele justamente dá a tônica deles entenderem a punição, né, ou eles ou as gerações futuras. Por isso os entregaste nas mãos dos seus adversários, que os angustiaram, mas no tempo de sua angústia, clamando a ti, desde os céus tu ouviste, e segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores que os libertaram da mão de seus adversários. Então aqui, olha a preocupação de Neemias de deixar claro, olha, os profetas falaram, não faz isso, vai dar ruim, não faz isso, vai dar ruim. Eles não deram ouvidos, o que aconteceu? Aconteceu punição. Agora o Eterno perdoou, etc., mas não volta a pisar na jaca. Né? Para que então o profeta? Porque se você tiver uma punição e você não entende o que está acontecendo, essa punição é inútil. Né? Aliás, isso vale para você, né, que às vezes acha que o Eterno é um carrasco, né, que está te punindo toda hora com qualquer coisa que acontece na sua vida. Não é assim que o Eterno age. A punição do Eterno, ela tem um objetivo didático, ela tem um objetivo de corrigir, ela não tem o objetivo de arrebentar com você. Né? Assim como o objetivo do Eterno não era arrebentar com Israel, o objetivo do Eterno era que Israel compreendesse, seja naquela geração, para que aquela geração voltasse para os caminhos dele, ou seja nas gerações futuras para poderem corrigir o que precisava ser corrigido, ou mesmo para não voltar a pecar, não voltar a fazer bobagem. Né? E um parênteses, as exortações, os pecados que os profetas denunciam, não era qualquer coisinha, não era uma coisinha boba. Tá? Não era você xingou alguém no trânsito. Não xingue ninguém no trânsito, mas não era isso. Tá? Eram coisas graves, eram problemas sociais muito sérios, eram problemas religiosos muito sérios. Você tinha sacrifício humano, você tinha deixar o povo passar fome enquanto os ricaços ficavam numa boa, tá? Você tinha traição de países aliados, você tinha motim, rei matando rei para poder usurpar o trono. Era coisa pesada, não era qualquer coisinha. Tá? Muito bem. E o objetivo era o quê? Não era destruir Israel, era que Israel se emendasse, se corrigisse. Tá? Então, isso nos leva ao terceiro erro, né? Que é não conhecer o contexto de Amós. Quer dizer, as pessoas saem citando por aí esse versículo, muitas delas nunca nem leram Amós, quem dirá conhecer o contexto. Né? Então vamos falar um pouquinho desse contexto aqui.
Você depois, se quiser, em detalhes, inclusive com as fontes, né, tanto bíblicas quanto históricas, etc., procure na aula, né, que a gente está dando do profeta Amós, você vai encontrar tudo isso. Então, Amós foi um profeta de Judá que viveu no século 8, antes da Era Comum, e ele profetizou contra o reino do norte, o reino de Israel. Então, ele era do reino do sul, de Judá, e profetizou contra o reino do norte. A capital do reino do norte era Samaria. Essa foi uma época, em particular, que foi muito próspera para Israel, para o reino do norte, por uma série de razões que depois, na aula do livro de Amós, você vai ver, principalmente na parte da introdução, a gente dá todo o panorama histórico. Israel havia, inclusive, subjugado, né? O reino de Judá era vassalo do reino de Israel nessa época. E Amós ele vai escrever contra a elite de Israel, tanto econômica quanto administrativa, quanto até religiosa, acusando-a de corrupção, de exploração dos pobres e de injustiça social. Então, Amós escreve contra isso. Amós é um profeta muito preocupado com o social. E isso, então esse é o contexto que ele escreve. Então, por aí você já tira que não é qualquer profecia, né? Amós não estava profetizando que alguém ia virar cantor de música religiosa e vender CD ou vender, né, vender MP3, tá? Não era esse o foco da coisa, tá? Isso nos leva ao quarto erro, que é não ler o contexto do próprio versículo. Mesmo quem não conhece a história do livro de Amós ou do profeta Amós, só de você ler os versículos em torno, começando meados do capítulo 2 e a partir daí ler o capítulo 3, já dá para entender que não é disso que o Amós está falando. Tá? Por quê? Ao criticar Israel, Amós diz que eles não estavam dando ouvidos aos profetas. Então ele faz toda essa crítica às elites do Reino do Norte, as elites de Israel, e aí ele diz assim, Amós 2, 11, 12, de vossos filhos, isso é o Eterno falando, né, através de Amós, de vossos filhos suscitei profetas, levantei profetas, mas vós ordenastes aos profetas, dizendo, não profetizareis. Eis que eu vos apertarei no vosso lugar como se aperta um carro cheio de feixes. Né? Então aqui falando das carroças, né, que eles botavam lá, o trigo, né, os grãos, as espigas, né, e aquilo ali pesava, né, e aí apertava, né, o próprio solo era compactado, ficava bem apertado. Então o Eterno está dizendo que ele vai apertar o reino do norte. Por quê? Porque o Eterno mandou profetas para quê? Para levá-los a mudarem de situação, né? Israel estava à beira da calamidade, eles estavam achando que eles estavam de boa na lagoa, que nada ia acontecer, e eles se recusavam a ouvir os profetas. E aí o Eterno fala, olha, eu mandei profeta, vocês mandaram eles não profetizar, né? Então eu vou apertar vocês. Aliás, um parênteses, é por isso que ele manda um profeta do Reino do Sul, né? Ele já tinha mandado os profetas do Reino do Norte, muito provavelmente, né? Pelo contexto aqui é o que se entende, e ninguém estava dando ouvido. Aí ele manda um profeta do Reino do Sul. E mesmo assim, o que acontece? Israel se recusa a ouvir. E aí, dentro desse contexto, olha o que ele vai dizer. Tocar-se-á a trombeta na cidade e o povo não estremecerá? Está falando justamente da recusa, né, de Israel. A trombeta aqui era um instrumento de guerra, né? Era muito comum, eles não tinham código Morse, não tinha walkie-talkie, né? Como é que eles se comunicavam? Como é que eles davam ordem para os exércitos? Através de trombetas, através de berrante, né? O famoso shofar, etc. Então, quando o povo de uma cidade ouvia uma trombeta, era som de que estava vindo guerra, né? Então, esse povo que ouve uma trombeta, ele não vai estremecer, que era exatamente o que estava acontecendo com Israel, né? Israel não estava dando ouvidos, não estava nem aí. Sucederá algum mal na cidade sem que o Eterno tenha feito? Então, o que ele está dizendo? Olha, se acontecer alguma coisa com vocês, será que isso não veio do Eterno? Certamente o Senhor Eterno não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Que segredo era esse? Né? O segredo do que ia acontecer, obviamente. Tá? E o que ia acontecer aqui? Israel ia tomar uma coça. Esse é o sentido. Tá? Então, assim, Israel, você está sendo avisado, você não está dando bola. Você está sendo avisado, você não está dando bola. Aí vai vir a calamidade.
Aí vocês vão perguntar o porquê, o que, como, quando, onde, de que jeito. Ué, o Eterno não avisou? Por acaso o Eterno faz alguma coisa sem revelar isso aos profetas? Ou alguma coisa aqui não é qualquer ação do Eterno, é uma punição. Percebe? O Eterno, por acaso, ele pune, ele deixa que aconteça uma calamidade sem dar uma advertência, né? Então, assim, será que vocês não tiveram aviso ou será que vocês ignoraram o aviso? Esse é o contexto. Então, Amós está dizendo que o Eterno não ia fazer nada que ele não tivesse avisado antes, pois não havia mais esperança. Por que Amós está falando isso? Não tinha mais esperança que Israel escapasse do castigo. Israel estourou a tampa. Só que as gerações futuras, né, o remanescente, ou mesmo aqueles que estavam em Judá, precisavam entender que essa calamidade, ela foi um castigo, ela não foi mero acaso, ela não foi porque o Eterno é sanguinolento, ela não veio sem avisar. Então aqui o sentido é esse, né? Israel, o Eterno não vai mandar calamidade para você sem avisar antes. Né? Por quê? Porque havia uma promessa, havia uma aliança. Se o Eterno é fiel à sua aliança, se o Eterno é fiel às suas promessas, ele não vai fazer sem motivo, por requinte de crueldade. Esse é o sentido. Não quer dizer que tudo que o Eterno faça na vida tem que ser avisado, né, a um profeta antes. Não é esse o sentido. O sentido é, né, que o Eterno não ia fazer Israel se arrebentar sem que Israel soubesse a razão. Muito bem. Então, resumindo, qual é o verdadeiro sentido? Saibam que nada do que irá acontecer ao reino de Israel foi sem aviso, né? O objetivo, como visto, era que servisse de referência para que ninguém acusasse o Eterno de ser injusto, nem dissesse que foi coincidência, né? Então, assim, mas por que o Eterno permitiu que isso acontecesse se tinha uma aliança, se o Eterno tinha que proteger Israel? Não foi por falta de aviso. O sentido do versículo, se você quiser guardar uma frase, para não ter que, obviamente, lembrar todo esse contexto de cabeça sempre, né? Não é por falta de aviso, né? O Eterno sempre avisa antes, né? Se ele tem um relacionamento, se ele tem uma aliança, ele não vai fazer alguma coisa e deixar você absolutamente sem resposta, né? Então, essa é a ideia que está sendo transmitida aqui para Israel. Como vocês podem ver, é totalmente diferente do senso comum que distorce muito esse versículo, muitas vezes até mesmo para justificar adivinhações, etc, etc, e enganar os incautos, né? Muito bem, espero que vocês tenham gostado deste vídeo e peço a vocês, então, que se gostaram e se gostam dessa série O Sentido Correto e apreciam o nosso trabalho de exegese bíblica, então não deixem de contribuir conosco, né? Pratique o que é justo, não fique só na teoria bíblica, né? Mas seja correto, íntegro, seja justo e retribua os nossos esforços. Você pode fazer com qualquer quantia em uma das contas que aparece no seu vídeo. Muito obrigado e até a próxima, se o Eterno assim nos permitir.